Hello everybody, my name is Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Let's do it! Hoje nós vamos falar sobre os phrasal verbs. Você sabe o que são phrasal verbs? Os phrasal verbs são verbos que vêm acompanhados normalmente por uma preposição ou advérbio. São verbos que indicam ação e normalmente são usados em textos informais e no inglês falado. Veja os exemplos. Os verbos consistem em um verbo associado a uma preposição ou advérbio. Aqui temos alguns exemplos. Get up, go through, write down, take after. Algumas vezes eles consistem em 3 elementos: verbo, preposição, advérbio, verbo, advérbio, preposição. Às vezes é difícil entender o significado de um phrasal verb. Antes de olhá-lo no dicionário, pense no contexto em que ele está inserido. Os verbos frasais, os phrasal verbs, não podem ser traduzidos literalmente, palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscar compreendê-los como um todo. Temos alguns verbos que têm sentido literal. Por exemplo, she opened the door and looked outside. Isso é exatamente literal. Ela abriu a porta e olhou lá fora. She was walking across the street when she heard a sound of an explosion. Ela estava andando na rua quando ouviu uma explosão. Aqui temos o sentido literal. Na maioria das vezes, o phrasal verb não tem sentido literal, o que faz com que ele fique muito difícil de ser entendido se for traduzido de palavra a palavra. Aqui temos um exemplo disso. Can you pull me up for tonight? Pull me up aqui significa deixar ficar em casa. Se você for traduzir palavra por palavra, você não vai chegar a esse sentido. É muito difícil chegar a esse significado traduzindo palavra por palavra. Por isso que estudamos os phrasal verbs, não decoramos eles. Algumas vezes, a preposição ou advérbio vem bem juntinho do verbo. Por exemplo, Mary made up a really entertaining story. Outras vezes, nós podemos separar a preposição ou advérbio do verbo. Por exemplo, Mary made the story up. Se o objeto do verbo é um pronome, a preposição tem que estar sempre depois do pronome. Por exemplo, she made it up, put it down, take it off. Algumas vezes os verbos frasais são inseparáveis, como vemos no exemplo. Semana que vem continuamos falando sobre os phrasal verbs. Agora é com você. Entre no site e faça as atividades referentes a essa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. See you next class!